Além da música, os dias dos bons sons proporcionam outras experiências artísticas. É o caso das sessões de curtas-metragens provenientes do universo lusófono a decorrer no Auditório de Sensoltos e das exposições de arte Reflexos de Beatriz Brum e a instalação Homesick de Nuno Pimenta. Há também todo um espaço dedicado aos jogos de tabuleiro. Alexandre Cotovio fez a proposta à organização do festival, que aceitou esta componente, e a reportagem da Hertz referia que este é hoje um universo imenso que a maioria das pessoas desconhece. Em concreto são jogos de tabuleiro, toda a gente tem ideia do que é um jogo de tabuleiro, no mínimo vai pensar em damas e em xadrez, eventualmente o Monopólio, etc. São jogos de tabuleiro, mas são jogos diferentes e jogos mais recentes, com um design e uma maneira de jogar diferente, porque a maioria das pessoas não conhece e achou e ficou meio estagnada na infância em alguns jogos mais simples e mais tradicionais. Só que existem uma imensidão de tipos de jogos e de géneros de jogos e é isso que eu quis fazer, porque eu gosto, tenho alguns meus, interessei-me, alguém me apresentou um dia o mundo dos jogos de tabuleiro e é uma coisa imensa que as pessoas não têm noção e eu gosto de divulgar, e foi isso que eu propus aqui ao Bons Sons, foi dizer, olha, eu gostava de propor-vos esta atividade, acho que faz sentido no vosso espaço, acho que as pessoas não têm noção e perdeu-se muito, acho que é muito saudável estares à volta de uma mesa com amigos a jogar um jogo, e eu propus e eles aceitaram, e é isso que eu estou aqui a fazer, trouxe os meus jogos, desafiei um amigo que tem o mesmo gosto que eu e também tem alguns, para trazer os dele, que é o Sandro, e estamos os dois ali com os nossos jogos a explicar como é que se joga, a mostrar, a divulgar. Isso era. E a gente a jogar também, não é? Lógico. Acabamos por não jogar porque, como precisamos de ir, temos ali 4 mesinhas ou assim, precisamos de ir a um ou outro, tirar dúvidas, explicar, etc. Acabamos por nós hoje não jogamos praticamente, mas não tem problema, que também dá prazer explicar e mostrar. Não falando obviamente daqueles que são mais tradicionais, jogos em concreto, o que é que um ou outro caso aqui presentes? Eu posso dizer alguns nomes dos jogos. O que acontece é que provavelmente praticamente ninguém vai conhecer, mas há um jogo que já saiu há alguns anos que teve algum sucesso e divulgou um bocado a nova vertente de jogos de tabuleiro, que se chama Os Colonos de Catan, ou muitas vezes é conhecido por Catan. Esse jogo é mais ou menos conhecido ou reconhecido. Já saiu há alguns anos e é um exemplo de um jogo diferente e do tipo de jogos de tabuleiro modernos, ou por exemplo o Carcassonne, também tem algum nome, também é mais ou menos conhecido, ou mais recentemente talvez um que em inglês é Ticket to Ride, não existe versão portuguesa, que é para gerir comboios, é um jogo simples em que fazes caminhos desde que liga a cidades com comboizinhos, também é um jogo de introdução simples e interessante para começar. O Alexandre coleciona, segundo percebo. Coleciono, ultimamente não tenho comprado tantos, que o único problema que existe dos jogos de tabuleiro é, para o jogar precisa de ter com quem jogar, não dá para jogar sozinho, e alguns deles a 2 pessoas também não funcionam muito bem, portanto a minha namorada também joga comigo, mas nem todos dá para nós os dois jogarmos, e então não tenho tido disponibilidade, nem tenho ainda um grupo de amigos certos para regularmente jogar. E então comprei alguns há algum tempo, ultimamente já não tenho comprado tanto, tenho cerca de 20 e tal, mas coleciono e gostava de comprar mais. Acontece é que também custa um bocadinho comprar e não o jogar, então como não tenho tido disponibilidade para jogar muito, ultimamente não tenho investido tanto, mas sim, tenho uma coleção e gosto de colecionar. São jogos que têm uma concorrência fortíssima por parte dos jogos de computador, não é? De facto é uma diferença muito grande. Tem concorrência, eu diria quase desleal, mas pronto, não é desleal, tem concorrência, são coisas completamente diferentes, a questão é essa, as pessoas não têm noção do que é o jogo de tabuleiro, os miúdos aprendem minimamente, se é que aprendem, porque hoje em dia se calhar já não lhes oferecem jogos de tabuleiro quando eles são pequeninos, mas aprendem minimamente o que é um ou outro, e depois perdem-se, de facto, depois os próprios pais, a própria sociedade, etc., fala muito e divulga muito, é um negócio muito grande os jogos de computador e os jogos de consolas, e os miúdos eles próprios não têm escolha e é-lhes dados consolas, é-lhes dados jogos para consolas, e porque os jogos de tabuleiro implicam alguém jogar e explicar, se calhar depende, os pais também tinham, para darem um jogo de tabuleiro, tinham que depois sentar-se com o miúdo e jogar com o miúdo, ou com os miúdos, ou com os filhos, por exemplo, e eles não têm disponibilidade nem tempo para isso, então o jogo de consola, toma uma consola e vai jogar, enquanto que estes não dá para fazer isso, então é desleal de certo ponto, é verdade, mas eu acho que é muito mais interessante
um jogo de tabuleiro. O jogo de consola é uma coisa individual, o miúdo ou um adulto joga sozinho e está ali sozinho. Um jogo de tabuleiro numa mesa obriga a fazer regras em conjunto, obriga a conviver, obriga a falar, obriga a negociar, obriga a esperar pela sua vez, obriga a pensar um pouco, a decidir, a tomar decisões. Tem muita componente muito mais interessante e muito mais útil do que um jogo de consola ou de computador.